que vamos, juntinhos novamente, vamos de aula 80. 80? Nossa Senhora. Não, só que tem uma vantagem. Ah. As aulas daqui para frente, elas são todas variadas e são aulas muito boas, que vocês vão aproveitar sempre. Então, e as nessa outras aula... também eram. Não, mas essas são as... Não, quando fala de geometria, fala a verdade. Geometria. Me arrepia. Geometria é bom demais. E nós estamos pegados nos triângulos, especialmente em um, que é o triângulo retângulo. Falamos do teorema de Pitágoras, negócio das áreas da hipotenusa com as áreas do cateto. Aí passamos por relações métricas no triângulo retângulo, emborcamos ele, fizemos uma altura, lado, sombra. Ei, mas quando fala relações métricas, está medindo com medidas, com né? os lados, medidas isso, dos lados. dos Mas lados. Um triângulo é formado por lados e ângulos. Então tá na hora de a gente estudar um pouquinho mais os ângulos, não? Certo? Isso, as trigonos. Ah, então trigonos, hoje é dia. A gente até comentou na aula passada, né, da famosa trigonometria, que não tem a ver com trigo, tá? A gente pode até fazer um pãozinho feito em casa, um bolinho de chuva no final aí pro lanche, mas a trigonometria significa a medida dos três ângulos envolvidos no triângulo. E esse triângulo especial que a gente continua estudando ele é o triângulo retângulo, certo? Certinho. Vamos lá então? Vamos. Hora de mais um pouco de estudo, vamos de aula 80.1, ou seja, nas relações trigonométricas. E para nós entendermos bem o que vem a ser essa trigonometria, nós começamos estudando o índice de subida, para entendermos direitinho a questão dos ângulos. Depois vamos falar sobre a tangente, sobre o seno e sobre o cosseno. Então já vão se familiarizando com esses nomezinhos, tá? Tangente, seno e cosseno. Muitos estudam já no finalzinho do 9º ano, aí alguma coisa nesse sentido. Se não estudaram, a hora de estudar é agora, tá? Mas agora é hora de oferecimento do dia. Vamos lá para a professora Elielma e uma galera muito estudiosa, olha lá. Olha, todo mundo focado. Focado, tudo dentro, que show. Né, organizadinho, sala de aula em formato aí de semicírculo, né? É bom de trabalhar assim, que todo mundo fica olhando para a gente diretamente. Eu gosto desse formato assim de organização da sala, certo? Certinho. Muito bem, né? E aí, galera bonita. Vamos lá, vamos dar um abraço aqui mais de pertinho? Vamos aqui com Até eles? Porque nós não podemos atrapalhá-los, né? Que eles estão concentradíssimos. É verdade. Estão ali, ó, concentradíssimos. Vai, puxa, deixa eu puxar aqui a tela. Deixa eu puxar aqui a tela. Bem pertinho, bem pertinho, vai. Aí, e onde fica essa sala de aula? Onde está a professora Elielma? Cadê a professora os nossos Elielma? meninos? A professora Elielma acho que não saiu na foto, não. Acho que ela fez o registro, né? Não. Pois é, algumas vezes os professores presenciais não entram na foto porque estão fotografando, mas precisamos aí das selfies e de que a gente consiga ver o professor presencial também. Certinho? Certinho. Todo mundo aí? Então, ligado, gente, valeu. E vocês são de que escola? Bora ver? Escola Fernando de Souza Gomes, extensão Marco Azul. E o município? Município? Não tem. Não tem? Tava assim. Não, então a gente precisa descobrir para falar para a galera depois, porque toda vez a gente diz qual é o município, né? Ficou faltando nessa aqui, mas a gente vai falar. E aí aqui foi uma visão já outro lado da sala, né? Com a televisão lá, ó. E eles concentradíssimos. Eles todos concentrados. Eu não sei se a professora tirou foto de surpresa. Eles tudo estudando, né? Ela foi lá e... Será? Ou eles são estudiosos mesmo? Escola Fernando de Souza Gomes, extensão Marco Azul. Gente, fica o nosso beijo no coração para a professora Elielma e para todos os nossos alunos, tá? Continuem assim, aplicados, estudiosos e tudo mais. São tão aplicados que veio umas fotos nos cadernos aqui. Vamos ver? Vamos ver? Olha aqui que legal. Olha lá. Uau, que show. Nós, né? Ixi Maria, veio foto de caderno. Progressão aritmética, progressão geométrica, tem um tanto de informações ali. Mas é PA, né? Mas é PA. É PA, são todos de PA ali. PA. Isso, PG. Então fica aqui o nosso abraço e o nosso carinho para todos vocês. Certinho? Vamos em frente, então? Falar do triângulo retângulo é redundante, né? Porque a gente já vem falando aí nas aulas anteriores. E o que você lembra disso?
Bom, é bem prático, porque eu lembro que tem os lados com nomes diferentes. Sim. Né? Tem hipotenusa, cateto, tem os ângulos, tem o ângulo reto, tem negócio da soma dos ângulos da 180. Tem um monte de soma coisa. dos ângulos da 180, lembra que tinha aquele gifzinho? Que a gente montava aí, sai os valores dos ângulos somados ali, olha lá. Quando a gente soma os 3 ângulos dentro de um triângulo retângulo ou de qualquer triângulo, a soma é 180. Então no triângulo retângulo tem uma diferençazinha bacana, porque se os 3 dá 180 e um mede 90, a soma dos dois dá 90. Então, os 2 ângulos são ângulos complementares. Eles somam 90 graus. Tá bem aqui embaixo, isso aqui, mesmo. ó. Mas 90 graus. Isso a galera já sabe, né? Deu por hoje. Deu. Acabou? Não, deu por hoje. Não, chega, isso aí a galera já sabe. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, basta. Já sabemos disso. Parece a Heleninha. Parece a minha pequena, né? Parece a Helena. Agora ela já tá maior, mas quando eu era pequenininha era desse naipe aí, desse tipo. Agora, então, basta daquilo que a gente já estudou, mas sempre conectado, porque o avanço é necessário, né? Então, quando a gente se conecta com os ângulos de um triângulo, é onde a gente estuda a trigonometria. Vamos para a definição lá, então. Olha lá. Trigo de 3... Gônus de ângulos e métron de medidas. Ou seja, medidas dos triângulos, dos ângulos de um triângulo, né? Então é aí que a gente vai começar a ver onde se aplica. Por exemplo, a gente tem 2 rampas aí, né? 2 tipos de rampas. Qual é a mais inclinada? Bom, só olhando, eu acho que é a... Só olhando, né? Até porque tá bem diferente elas, né? Em questão de tamanho. Ou tá mais alta, olha lá. Tá mais alta, tá mais elevada. Então eu acho que é A. Mas será que só assim dá para ter certeza? Algumas vezes a gente consegue ter uma visualização já direta, né? Mas e se fosse bem pouquinha a diferença, assim, ó? Se fosse pouquinha a diferença de uma para outra, será que a gente tinha como dimensionar isso? Sem conhecer os ângulos de subida, como saber qual rampa é mais inclinada? Então... Bom, situações dessas aqui no dia a dia vão ser resolvidas usando a trigonometria, porque às vezes, visivelmente, a gente enxerga e fala assim, é essa daqui. Mas às vezes não dá para ter tanta certeza. Às vezes a inclinação, a diferença é um grauzinho, né? E isso faz diferença na arquitetura, não faz? Porque um grauzinho a mais ou a menos pode dar um desnível no final tão grande que pode ser prejudicial até para a obra mesmo. É, isso mesmo. Inclusive, né, quando a gente fala de conversar com eles aqui um pouquinho, nas aplicações, né, onde se aplica a trigonometria, né, na astronomia, na física, na geometria, nas na navegação e tudo mais. Na arquitetura. E falando de inclinação de rampa, a gente falando de acessibilidade. Né? Então, existe um percentual, um índice de inclinação mínimo para ter acessibilidade aceitável. Né? Por exemplo, um cadeirante, dependendo da inclinação da rampa, ele não consegue subir sozinho, só com auxílio. E a gente precisa proporcionar no nosso meio, né, situações que facilitem a vida de qualquer indivíduo na sociedade. Então, quando se trata de acessibilidade, qualquer medida errada de inclinação faz muita diferença. E eu até conversava esses dias com um amigo, porque na construção aqui do viaduto, das travessias na BR agora, você viu que tem um monte agora na BR, né? Travessias. Sim. E aí, as passarelas, né? Uns estavam com escada, e aí o Ministério Público embargou porque tem que ter a rampa. E aí, pra rampa, eu tinha que explicar. Pra que fazer tudo isso? Eu falei, porque senão um cadeirante não consegue atravessar. Porque aí a rampa faz assim, né? Porque se fosse direto, ia aí uma extensão muito grande. Ia ficando maior, e quanto mais longe, mais parece que tá angulado então, diferente. É nesse sentido que a rampa faz, às vezes, o zigue-zague para poder manter uma inclinação necessária. Estão vendo a trigonometria? E nós nem estamos em aplicações. Mas não tem como falar de trigonometria, falar disso, sem mostrar para vocês no dia a dia. Isso mesmo. Então, trabalhando essa situação de subida, né, de índice de inclinação, índice de subida, é que a gente começa a mostrar para vocês esse assunto. Vamos lá. Índice de subida, então, quando a gente fala para observar uma rampa abaixo, a gente vai ter o percurso, certo? É onde a gente vai caminhar, né, transitar aí, ó, na rampa, né? Vamos lá, tem o percurso a ser percorrido, vai ter o afastamento que tem da altura, né? Então, nós temos afastamento, a altura e temos o percurso. Isso. O índice de subida vai ser o quê, professor Maurício? A divisão entre a altura e o afastamento. Beleza, que legal, né? Então, quando a gente divide
a altura pelo afastamento, a gente vai conseguir esse detalhe aí, esse índice de subida, ou seja, esse ângulo de inclinação, tá? Então, olha que bacana aqui. Sabendo que estamos trabalhando num triângulo de 90 graus. Né? Tem que ser no triângulo de 90 graus. Isso, que tenha um ângulo de 90 graus, ou seja, um triângulo retângulo. E agora, vamos conversar com eles aqui mais um pouquinho, porque lembra dos catetos? Eita! Eita! Os catetos, bom, os catetos eu já sei que são os lados que formam o ângulo de 90 graus. Isso. E lá no Teorema de Pitágoras, a gente tinha a hipotenusa. Lembra que a gente até fez uma simulação com o hipopótamo? Sim, sim. A hipotenusa é o percurso aqui, né? É a inclinação, ou seja... então a subida é a hipotenusa. É a hipotenusa, é o lado maior de um triângulo retângulo oposto ao ângulo de 90 graus. Então já sei que a altura e o afastamento são os catetos. São os catetos. Só que lá no Teorema de Pitágoras, os catetos eram cateto. E agora, na trigonometria, os catetos recebem um sobrenome. Olha que maravilha. A matemática é linda, né? É nessa hora que os catetos recebem um sobrenome. Ou seja, temos o cateto oposto, que vai ser a altura, e o cateto adjacente, que vai ser o afastamento. Mas sempre vai ser isso? Não, ele é oposto a quem? E adjacente a quem? O que é o oposto? O que é adjacente? É o ângulo, né? Então, quando a gente tem esse ângulo aqui, ó, o ângulo alfa. Quem é o oposto? Quem está do outro lado. Então, é a altura. Então, se eu pegasse o ângulo aqui de cima, como se fosse um ângulo beta, o oposto ia ser esse daqui. Esse aí, isso mesmo. Então ele não é que o cateto tem o sobrenome fixo de oposto. É que ele pode estar oposto ao ângulo e adjacente ao ângulo. A que ângulo? Aí vai depender de um dos dois. Não perfeito. no 90, né? Porque no 90 ele... O oposto é a hipotenusa. O oposto é a hipotenusa. Mas os outros dois ângulos, um vai ser o cateto oposto e o outro adjacente. Sabe o que significa adjacente? Vizinho, do lado, pertinho. Adjacente. É porque em Rondônia a gente não usa muito adjacente. A gente usa né? Eu moro na subesquina, que a gente tá do lado da esquina. É adjacente à esquina. Isso, vizinho coladinho. Então, quando a gente fala assim, ó, cateto adjacente é o que está colado no ângulo. Ó. Aqui, o afastamento está coladinho no ângulo. E a altura está oposta ao ângulo. Então, agora, muita calma nessa hora, a gente vai começar a trabalhar com os catetos com seus sobrenomes. Então, fique ligado, mas vocês vão entendendo aí ao passar da aula, vocês vão compreendendo melhor, certo? Certinho. Olha lá, então. Vamos começando as anotações na telinha. Quando a gente fala de índice de subida, é a altura dividida pelo afastamento? Isso. Quanto maior o ângulo, mais inclinada é a subida. Quanto maior o índice de subida, mais inclinada. Então, quer dizer, o índice de subida está diretamente ligado ao ângulo. Por quê? Porque nós vamos calcular um resultado. Daqui a pouquinho vai ter um nome, né, para esse índice de subida, que vocês vão descobrir. Vamos lá. Agora é hora de anotações, falando das relações trigonométricas no triângulo retângulo. As relações trigonométricas se dividem em seno, cosseno e tangente. Tangente? Não é tangente, olha lá. Seno, cosseno e tangente. Anota, tá? Relações trigonométricas no triângulo retângulo. Relações trigonométricas no triângulo retângulo, certo? Certinho. Vamos lá, então? Bora aprender? Bora. Vamos lá? Então, vamos uma por uma aí. Vamos lá. Primeiro, a gente vai aprender a ideia de tangente. E se eu falar que eles já sabem a tangente? Já sabe? Já. É o que a gente acabou de fazer. Isso. A altura dividida pelo afastamento. Perfeito. Isso é a tangente. Com isso a gente consegue resolver a situação, problema da inclinação da rampa. Olha lá. Então, com relação a esse ângulo aqui, esse alfa, aqui nós temos o 90. O C é a nossa hipotenusa, né? Olha lá, o Czinho é a nossa hipotenusa, é o percurso. Quem é o cateto oposto? O cateto oposto é o A, que é a altura. Quem é o cateto vizinho, coladinho no ângulo aqui? O cateto adjacente é o B, que é o que está afastamento. A tangente divide a altura pelo afastamento. Ou seja, o cateto oposto pelo cateto adjacente. Para os mais íntimos, a gente fala coca. Tangente de um ângulo alfa, esse aqui tem que anotar, tá? Tangente de um ângulo alfa é o cateto oposto, co, dividido pelo cateto adjacente, k. Então, a tangente de um ângulo alfa é coca. Beleza. Beleza? Beleza. Anotado? Jóia. Então, pronto.
Agora vamos ver o seno? Vamos lá. Agora o seno é um pouquinho diferente. O seno vai ser quem? Bom, o seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Agora, as duas relações, seno e cosseno, sempre vão ser baseados na hipotenusa. Nós vamos ter a hipotenusa como ponto de referência. Então, aqui, seno de um ângulo alfa é CO sobre H. Para os mais íntimos, cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa, a gente vai ter seno. Beleza. Então, vamos anotando. Já anotou tangente, já anotou seno. Agora vamos anotar o cosseno. Vamos lá. Bom, o cosseno, seguindo a mesma ideia do seno, ele também é dividido pela hipotenusa. Só que ele usa o cateto adjacente. Então fica CA. CA, sobre o H. Isso. Muito bem. Cosseno é CA sobre H. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ai, professores, não estou entendendo isso. Olha aqui estão todos juntinhos aqui, Tudinho. tá? Todos juntinhos. Chamadas de razões ou relações trigonométricas no triângulo retângulo. A gente tem seno, cosseno e tangente. E aí? Eita, e agora? Anota. Anota. Primeiro passo. Anotar para a gente aplicar. Só que aí tem um detalhe agora muito importante. Olha só. Ângulos. Nós vimos que nós temos o ângulo agudo menor que 90. Nós temos um ângulo obtuso maior que 90. E temos um ângulo reto, 90. O triângulo retângulo tem um ângulo reto. Tem. Significando que os dois ângulos que vão ficar lá vão ser menores que 90. Porque eles têm que somar o 90, Eles somam 90 graus, beleza. Mas então vai de 1 até 90. Aqui está falando tangente do ângulo. Seno do ângulo. Então quer dizer que vai ser seno de 10 graus Pode é igual. Ser. Mas seno de 30, seno de 20. E onde que eu vou ver esse ângulo? E aí para isso existe uma tabelinha, tá? Então a gente vai começar a trabalhar com vocês. Nós estamos mostrando a parte teórica primeiro. Pronto. Como sempre. Primeiro mostrando as definições, os conceitos, mostrando as equações. Já a gente vai mostrar como é que isso se aplica na real. E já tem aluno lá desesperado por conta desse detalhe aí de negócio de ângulo. Como é que eu vou calcular isso aí? Aí, olha só, vai ser dividido em 2 etapas. Na primeira etapa, nós vamos trabalhar com os ângulos chamados de ângulos notáveis. Certo? Notáveis são 3, né? São 3. 30, 45 e 60. Tá. Para esses, tem uma tabelinha e diz que tem até uma musiquinha que canta. Né? A tabelinha então, tá aqui, ó. Então aqui tem os valores já. Então a gente vai... Calma aí, tá? Com essa tabelinha nós já vamos resolver ela bem bacaninha, tá? Nós temos a tabelinha com seno, cosseno e tangente dos arcos notáveis. 30, 45 e 60. Perfeito. Então se eu quero saber a tangente de 45. Aí eu venho aqui, ó, tangente de 45 juntou 1. Se eu quero saber o cosseno de 60. Cosseno de 60. Vai, juntou 1 sobre 2. Entendi. Então esses aqui já são os valores, viu? Perfeito. Já estão dados os valores para vocês. Esses valores vocês vão ter que saber, vão ter que compreender, tem que anotar, porque a gente vai usar nos cálculos. Não precisa decorar nada. Até eu vou decorar isso tudo. Não, vamos tentar aprender. Isso. O primeiro passo é tentar aprender, entender a aplicação. E aí é mais legal ainda, porque a gente tem uma musiquinha para ensinar vocês a completar essa tabela. Então, na tabela você vai colocar assim, ó, seno, cosseno e tangente. Ela ficou um pouquinho diferente aqui de linha e coluna, tá? Não tem problema. Seno, cosseno e tangente. 30, 45, 30, 45, 60. Monta aí, faz nas linhas. Deixa 2 linhas aqui, tá? Para cada, porque vai montar... Vai ficar fração, temos né? fração, né? Então, bom. monta aí 30, 45 e 60. E aqui monta seno, cosseno e tangente. Deixa 2 linhas para cada um. Perfeito. Montou? Montou a tabelinha. Já. Legal, né? E agora a gente vai montar junto com vocês. A gente vai construir a tabela cantando o bate o sino da trigonometria. Então vamos junto. É assim, ó. A gente vai fazer uma vez para mostrar. Na segunda vez vocês fazem junto com a gente. Pode ser? Beleza. Vamos lá então? É assim, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todos sobre 2. Não esqueça da raiz no 3 e no 2.
A tangente é diferente, olha só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Uhul! Muito bem! Bem facinho, a gente decora o bate o sino da trigonometria, completa a tabelinha e partiu aplicações, tá certo? E se eu não lembrar disso? Calma, gente, ó, não tem como não lembrar, tá? A gente vai fazer isso várias vezes com vocês, calma, calma. Já tô me esquecendo. Não, já tô me esquecendo. Junto, mas eu sei que tem Natal. Tem Natal, 2, 3... Vamos de novo? Vamos aqui na telinha, porque agora vai vir surgir aqui, ó, junto com vocês. Ó. Eu nem preciso digitar, ó. Vamos lá. A musiquinha é muito simples, é o não, estamos longe do Natal, mas já vamos entrando no clima aí. É o bate o sino da trigonometria. Essa musiquinha todo mundo conhece, né? Não, mas se fosse regular, final, as últimas aulas é final do ano já, quase Natal. A gente começou um dia desse, ano passado de Natal, já está chegando perto do meio do ano já. Colocou seno, cosseno e tangente? Já. Já? Colocou na coluninha aí 30, 45, 60, passou um risquinho, coisa simples, tá? Não precisa nada muito aperfeiçoado. E deixou 2 linhas para cada aqui por conta das frações, né? Vocês viram aqui, ó, vai ter fração, né? Então é bom deixar 2 linhas para não ficar muito amontoado, certo? Beleza, beleza. Vamos de novo? Bora. Vamos lá, vai lembrar, calma, gente. Então vamos aqui, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo sobre 2. Não esqueça da raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, olha só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Muito bem! Completada a tabela da trigonometria, fica muito mais fácil de aplicar nos cálculos, tá? Então, toda vez que a gente tiver alguma aplicação, alguma necessidade de usar os arcos notáveis de 30, 45 e 60, a gente usa os valores da tabelinha. E aí, para ficar bem fácil, bem tranquilo, olha só o detalhe, tá? Linha do seno, linha do cosseno, a tangente é diferente. A tangente mas linha do seno e linha do cosseno. Linha do seno, 1, 2, 3. Se tiver aqui, 1, 2, 3. Isso. Linha do cosseno, 3, 2, 1, ao contrário. Aí divide todo mundo por 2 e raiz onde não for 1. Raiz no 3 e no 2. No 2, porque raiz de 1 é 1, é 1, né? Então não faria diferença a gente colocar raiz no 1. Tá? Agora estamos nessa parte dos conceitos, né? Aplicamos agora, mostramos para vocês a tabelinha, então agora já sabemos os valores. Aí eles vão perguntar, tá, mas e se o ângulo não for 30, não for 45, 60? Calma, por enquanto estamos com esse. Isso é assunto para cenas do próximo capítulo, né? E agora nós vamos para aquele momento, né? O passo a passo, devagarinho. A gente vai mostrar o passo a passo de como aplicar tudo isso nas atividades, nos exercícios, nos itens que forem apresentados para vocês, tá bom? Bora. Vamos de passo a passo, então? Na telinha, então, o passo número 1. Vamos lá. Conhecer as partes do triângulo retângulo. Eu preciso olhar para o triângulo retângulo e saber quem é a hipotenusa e quem são os catetos. É a primeira coisa. Porque não vou nem falar em cateto oposto e adjacente. Eu tenho que saber quem é a hipotenusa e quem são os catetos. Ponto. Esse é o primeiro passo. Beleza. Sabendo disso, o segundo passo é muito fácil. A gente vai identificar agora qual das razões a gente vai usar. Se a gente vai usar seno, cosseno ou tangente. E para isso a gente tem que avaliar o que a gente tem e o que a gente quer. Né, professor Maurício? Isso. Olha aqui, que ângulo eu tenho aqui? Eu tenho um ângulo de 60 graus. E com relação a esse ângulo de 60 graus, eu tenho o cateto oposto, que é a altura da minha torre. Eu quero, na verdade, eu quero a altura do eu tenho como destaque, né? Porque tá o H lá. Então eu quero encontrar isso aí. Oposto, e eu tenho que foi fornecido o cateto adjacente. Então aqui eu tô querendo o cateto oposto e tô tendo o cateto adjacente. Qual é a razão lá que a gente usa coca? A tangente é o índice de inclinação. Né? Então, quando a gente vê a tangente para ser usada, a gente já sabe qual é a razão trigonométrica. Isso. Beleza? Esse é o segundo passo. Terceiro passo. Terceiro passo, montar corretamente, olha só o nome, a proporção.
Isso aqui a gente já estudou. Já. Né? Montar as proporções. Então, a tangente de 60 graus vai ser o cateto oposto, que é o H, e o cateto adjacente, que é o 20. Montou? Beleza? Deu certo? Perfeito. Então, o que a gente vai fazer no quarto passo? Bom, vamos olhar na tabela trigonométrica e ver qual é a tangente de 60. Ah, então a gente vai olhar aqui, ó, a tangente de 60 graus. Raiz de 3? Raiz de 3, tangente. Então a gente substitui aqui, raiz de 3. E agora, isso aqui não é uma proporção? Sim. Então a gente multiplica cruzado, certo? Sim, H vezes 1, H, 20 vezes raiz de 3, 20 vezes raiz de 3. 20 vezes raiz de 3. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7, né? Raiz de 3, aproximadamente 1,7. Professor, mas e se eu não lembrar dessa raiz? Olha, quando nós formos pedir para resolver com o número decimal, nós vamos dizer para vocês, use raiz de 3 igual a 1,7. Então, 20 vezes 1,7... é o mesmo que 2 vezes 17. Isso, ou seja, 34. Beleza? Ficou simples? Não tanto? Então, a gente vai fazer mais um exemplo para vocês irem se familiarizando com o assunto. Vamos lá. Exemplo de número 1, bora ver. Uma inclinação tem 40 metros de comprimento. Opa, quem é essa inclinação? 40 metros. É a nossa hipotenusa, né? Está oposto, né, ao ângulo reto. Então é o Hzinho, hipotenusa. Isso. Agora não vamos confundir o H de altura com o H de hipotenusa. Vamos colocar A de hipotenusa, então? Se bem que lá tá, não, se bem que lá na forma tá H, deixa H mesmo. E quem eu tô querendo? E forma com um plano, Paraná, 30 graus, e quer saber a altura. Aqui a altura está situada o ponto mais alto. Então ele quer aqui, isso aqui é cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Qual é a razão? São só 3, ó. Qual é a razão que envolve cateto oposto e hipotenusa? É o seno. Seno. Então a gente já coloca a relação aqui. Seno de alfa igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto? A altura. Quem é a hipotenusa? 40. E o seno é de que grau? O seno, 30. 30. Vamos na tabelinha? Bora. Vamos voltar aqui? Seno de 30, vou até pegar de outra cor aqui, o azul escuro. Seno de 30. Quanto que é seno de 30? 1 sobre 2. 1 sobre 2, ó. Beleza, então substitui aqui 1 sobre 2. E agora vamos de resolver a proporção. Bora. H vezes 2, 2H. Igual a 40. Isso, 40 vezes 1, 40. Tá multiplicando, passa dividindo. 40 dividido por 2, vai 20. dar 20 metros. Não vamos falar ainda, mas tem um detalhezinho importante que vocês vão observar depois. Está aqui. E aí, você já andou de tirolesa? Já andou de tirolesa? Legal, né? Eu não sei, legal de ver, porque andar mesmo eu nunca vi. Muito legal. Já andou? Me empurraram. Me empurraram. Eu subi empolgado, falei, eu vou, porque eu sou macho. Chegou lá em cima? Olhei pra baixo. Vai ficar de perna bamba. Chegou lá em cima, não deu conta. Só que aí alguém muito legal... Aí falaram bem assim, ó, senta aqui, relaxa. Quando eu fui sentar, a corda não deixava chegar no espaço pra sentar. Senti só uma mãozinha me empurrando, falou, vai, amor. Oh, meu Deus! Já foi. Ó, eu nunca fui, vou ser bem sincera, essas muitas aventuras aí não é muito meu perfil, mas de todo jeito eu acho bacana de assistir, né, os outros, então tá ótimo. Mas o que a tirolesa tem a ver com a aula de hoje? Nós entramos com um assunto nada a ver, professor Maurício? Ou tem tudo a ver? Tem tudo a ver, porque olha só, ela fica a uma certa altura do chão. Tem um cabo de aço. A corda cai num segmento linear até um ângulo lá embaixo. Então, se tem uma altura, a altura é perpendicular. Verdade. 90 graus. Tem uma queda. Mas a corda é meio curva. Esquece a curva, pensa só na corda retinha. Lembra que os nossos exemplos são hipotéticos, né? Às vezes o cabo de aço... Mas até essa curvatura, a física explica, tá? Sim. Tem que ter essa curvatura para não estourar o cabo também com peso. Mas então, andando ou não andando de tirolesa, a gente vai aplicar aí, colocar os cálculos matemáticos e trigonométricos. Olha lá, exemplo de número 2, bora ver. Uma tirolesa será feita em uma montanha que possui 100 metros de altura, sabendo que ela será amarrada de tal modo que forme com o chão um ângulo de 30 graus. Qual deve ser o tamanho do cabo da tirolesa? Aqui não tem o desenho, nós vamos precisar desenhar. Então às vezes vai ser preciso fazer o esboço, certo? Isso. Então vamos lá, já sabemos que partimos de um triângulo
Retângulo, certo? Isso. Beleza. Ela possui 100 metros de altura, então onde vai o 100? Aqui na altura, certo? Sabendo que ela será amarrada de tal modo que forme com o chão um ângulo de 30 graus. Beleza. Qual deve ser o tamanho do cabo da tirolesa? Então, quer aqui, né? Vamos botar um xizinho aqui? Isso. Eu tô querendo a hipotenusa e eu tenho o cateto oposto. Quem é que envolve hipotenusa e cateto oposto? Hipotenusa e cateto oposto é o seno. Seno, é o seno. Né? Seno de um ângulo qualquer é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de quem? Seno de 30 graus. Quem é o cateto oposto? É a altura, 100 metros. Oposto lá, ó. Quem é a hipotenusa? É X. É o que eu quero descobrir. Quanto é o seno de 30? Acabamos de fazer, né? Seno de 30 é meio. 100 por 2. Por X, desculpa. 100 dividido por X. Vamos fazer a nossa proporção agora? Vamos lá? Isso. Então, vamos. o que é a proporção? Multiplicar cruzado, né? 1 vezes X? X. 2 vezes 100? 200. Agora dá para falar alguma coisa, porque olha só, nós fizemos um exemplo agorinha e nós tínhamos a hipotenusa e descobrimos que o cateto deu exatamente a metade da hipotenusa, lembra? Fizemos o exemplo agorinha e na resolução nós tínhamos a hipotenusa e procurávamos o cateto. Verdade. E o cateto deu exatamente a metade do valor que nós tínhamos na hipotenusa. Uhum. Agora Vamos conversar aqui um pouquinho? Agora nós temos o cateto e a hipotenusa deu o dobro. Então quando o ângulo é 30 e a gente graus. aplicar seno, sempre a hipotenusa vai ser o dobro do cateto oposto. Ou o cateto oposto é metade da hipotenusa. Legal, olha já aí. Anota aí, ó. Triângulo retângulo, seno de 30 graus, o cateto oposto a esse seno é a metade do valor da hipotenusa. Ou a hipotenusa é o dobro do cateto. Pronto. Né? Mas sempre. Eu acho que assim, ó, com tudo isso, eles estão se perguntando assim, tá, mas eu nunca andei de tirolesa, eu não calculei a altura de nada, será que isso se aplica na minha realidade? Será que isso se aplica lá onde eu moro, onde eu estudo, onde eu tô hoje? Vai ter aplicação disso? Vamos ver? Vamos ver. Eu acho que com essa dúvida a gente tem um vídeo para mostrar para vocês, que aí vocês vão ver onde temos a aplicação da trigonometria. Olha lá. Então, a gente pode ver mais uma aplicação da matemática no sítio usando a trigonometria no triângulo retângulo, não é verdade? Verdade. Porque a trigonometria é o uso para medir, né, distâncias inacessíveis. Esse tanque aqui, por exemplo, se a gente tiver uma dimensão, a gente tem como calcular a outra. Vamos ver? Então, o professor Maurício está lá do outro lado e vai medir uma das dimensões desse tanque. Vamos lá? Mede aí em passos, professor Maurício. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Ou seja, 13 metros. A gente vai pensar aqui num ângulo que atravessa em diagonal aqui, mais ou menos de uns 30 graus. Então, com a medida de um lado e com um ângulo de 30 graus, a gente consegue saber a outra dimensão. Vamos calcular na aula. Então, olha só que interessante. Legal, né? Temos uma situação... foram outros tempos, né? Já mudamos o corte de cabelo. Muita coisa, né? E aí, olha só. Nós colocamos aqui um exemplo bem simples, numa coisa bem simples, mas que poderia ser usado, por exemplo, eu quero passar um cabo de aço na diagonal desse tanque para facilitar, por exemplo, o manejo da ração, os peixes. Quero fazer ali uma tirolesa para as crianças brincarem, passando... Qual o tamanho do cabo de aço que eu tenho que ter aqui, de ponta a ponta do tanque? Então se eu tiver os dois lados também eu consigo achar com Pitágoras. Consigo, com Pitágoras. Pode ser por Pitágoras, Eu posso achar só com a lógica. Aqui tem 13 passos, não foi? 13, mais ou menos 13 metros. Aí ela mediu um ângulo de 30 graus. Para medir esse ângulo, nós até temos alguns instrumentos
caseiros mesmo, que dá para fazer. Nesse caso, a gente ali... mas por que tá querendo saber o outro lado, né? Isso. Por que não mede em passos de novo? Poderia sim, porque ali está uma medida acessível. Mas a gente está dando só um exemplo, né? Porque tem casos que as medidas são inacessíveis. Largura da ponte de um rio para ser construído. Então, se usa a trigonometria, principalmente nesses casos de medidas inacessíveis, tá? Perfeito. Mas aí a gente vai resolver aqui com vocês. Vamos lá, para a gente descobrir o outro lado, a outra medida do tanque? Então, olha lá, vamos precisar de mais aí, né? Mais um pouquinho para poder resolver mais um exemplo. Quer ver? Vamos lá, então. Então, tínhamos um tanque, né? O professor Maurício estava lá do outro lado. Dava-se de ver que esse lado aqui era o maior, é o que a gente quer saber, né? O outro lado estava, o professor Maurício mediu quantos passos? 13 passos. E aí a professora Lúcia falou que mais ou menos dava para se perceber ali um ângulo de 30 graus? 30 graus. 30 graus, né? Então, ficamos com um triângulo retângulo, certo? Olha lá, a gente parte do princípio que temos um ângulo de 90 graus ali e um triângulo dessa forma, né? Então, aqui para esse ângulo de 30 graus, a gente tem o que aqui, então? Cateto oposto e o cateto adjacente, né? Cateto vizinho. Então, tangente de algum ângulo é que usa o cateto oposto, Có, e o cateto adjacente, K. Aqui é o cateto oposto e esse é o cateto adjacente. Ou seja, tangente de quem? De 30 tangente de 30 graus. Coca, cateto oposto 13, cateto adjacente X. A tangente de 30 graus, lembra lá? Diferente. A tangente é diferente. Olha só vocês. Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3. Mas a gente só quer o raiz de 3 sobre 3, né? Vamos fazer a multiplicação cruzada? Vamos lá? Raiz de 3 vezes x? Vai ficar raiz de 3x. Raiz de 3x. 13 vezes 3? 39. 39. A raiz de 3 é 1,7, né? Isso, 39, né? Então vamos lá já. Vamos lá, x vai ser igual, né? 39. X é igual a 39 dividido por 1,7. 1,7. Vamos transformar já o raiz de 3 em 1,7. Mais ou menos 23 metros, aproximadamente. Aproximadamente 23 metros seria o outro lado do nosso tanque. Beleza? Beleza. Aí aqui dava pra gente fazer perímetro, se a gente quisesse, para cercar, cálculo de área, volume do tanque, né? Então, tudo isso poderia se encaixar com um simples cálculo aí, certinho? Então, certinho. E olha, aqui é só o começo da trigonometria, tá? A trigonometria, ela tem todo esse empenho, toda essa aplicação. Vocês viram que até mesmo para começarmos a aula, começarmos a falar de trigonometria, nós precisamos falar de um índice de subida, uma inclinação. Uma inclinação, já começou aplicando. E aí, claro, né, com o passar das aulas, das atividades, a gente vai compreendendo melhor esse uso da trigonometria e como a gente calcula. Mas o importante primeiro é a gente entender os elementos, quem é quem ali, com relação a determinado ângulo, quem é o cateto oposto, quem é a hipotenusa, quem é o cateto adjacente, para saber quais das razões a gente usa. Isso. Achou qual razão? Substituição e cálculo. Fechou. Não tem muita coisa para resolver, a não ser isso, né? Então, esse passo a passo é bem simples, tá? Beleza. Finalizando nossa aula brincando com os números. Olha lá na telinha, vamos lá, um pouquinho mais? No Brincando com os Números, a gente vai fazer uma perguntinha aí de raciocínio lógico para vocês. Vamos testar as nossas charadas aí. 80% erram esse. Sabendo que meia careca tem 50 mil fios de cabelo, a pergunta é: quantos fios tem uma careca inteira? Isso é diretamente ou é inversamente proporcional? Meia careca tem 50 mil fios? Quantos fios tem uma careca inteira? Tá fácil. Matemática genial. É o dobro. É o dobro. Agora é com vocês, né? Juntamente com as atividades de sala, com a charada, tragam as respostas de tudo isso pra gente. Ficamos por aqui, mas já já a gente tá de volta.